vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso de exponencial, como eu confio desconfiando em vocês, né, obviamente. Primeira coisa, nós vamos colocar assim, ó, recordando. Ou melhor, vou colocar assim, ó, revisão, potência. Gente, aqui é só uma revisão bem rápida, tá? Mas só para você lembrar ali algumas propriedades que a gente vai usar durante a aula, tá? Então, quando eu falo em potência, o que você tem que lembrar de cara aqui para a gente ter um desenvolvimento? O conceito tradicional, né? Então, A elevado a N, esse N é o nosso expoente, o A é a nossa o quê? Base, então isso aqui é primordial, beleza? O conceito, né, gente? Quando eu tenho um A elevado a N, o que significa? É A vezes A vezes A, N vezes, né, gente? Lógico que isso aqui eu estou considerando um número que inteiro positivo, né? Então, para N pertencente aos inteiros e N maior ou igual a 2, beleza? Bom, o que mais que eu preciso? Todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. Então, todo número elevado a zero é 1, exceto o próprio zero. O que mais? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ok? Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outra coisa importante, gente, quando eu tenho um expoente negativo, né? Quando eu tenho um expoente negativo. Então, quando eu tenho um A elevado a menos N, o que isso significa? Gente, aqui, ó, revisão, tá? A elevado a menos N, o que significa mesmo? Inverte a base e eleva expoente positivo. Então, eu vou inverter a base, que é 1 sobre A, e eleva expoente positivo. Então, toda vez que eu tiver um expoente negativo, o que ele significa? Inverte a base e eleva expoente positivo. Vou colocar um aqui, gente, porque acaba que dentro, né, dessa parte de exponencial, a gente acaba caindo muito nisso. Quando eu tenho um expoente fracionário, vão lembrar o que é isso? Um expoente fracionário, na realidade, ele representa um radical, né? Então, quando eu tenho um A elevado a um M sobre N, isso aqui, na realidade, é um radical. O radicando, que é quem está dentro da raiz, é o nosso A, não é isso? Aqui, ó. Tudo que está em cima está dentro, tudo que está embaixo está fora. Então, eu prefiro memorizar dessa forma. O que está em cima está dentro, o que está embaixo está fora. Em outras palavras, em palavras mais chiques, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice da minha raiz. Perfeito? Isso daqui a gente acaba utilizando com uma certa frequência, né, gente? Então, toma cuidado, beleza? Bom, o que mais que eu preciso lembrar aí da nossa revisão de potência? Então, tudo aqui eu ainda estou dentro da nossa revisão, ok? O que mais, gente? Uma coisa importantíssima. Se eu tenho uma base positiva, gente, isso aqui nós vamos usar. Se eu tenho uma base positiva, eu tenho um resultado sempre positivo, ok? Então, se eu tenho uma base positiva, eu sempre tenho um resultado positivo em qualquer situação. Não esqueçam disso, porque tem várias questões de prova de concurso de exponencial que utiliza isso, tá? Outra coisa, se eu tenho uma base negativa, aí depende, né, gente? O resultado depende do expoente. A gente diz que ele depende da paridade do expoente. Então, base negativa, expoente par, eu vou ter um resultado positivo. Base negativa e um expoente ímpar, eu tenho um resultado negativo, ok? Então, base negativa, se o expoente é par, eu sei que eu tenho um resultado positivo. Base negativa, expoente ímpar, eu sei que eu tenho um resultado negativo. A Cassinha, não memorizei esse não. Eu decorei, eu aprendi que era assim. Base positiva, conserva o sinal da base. Perdão, base positiva, resultado positivo. Base negativa,
conserva o sinal da base. Gente, é a mesma coisa, tá? Só trocando de outra forma de falar, e é gosto do freguês, ok? Bom, nesse negócio de base positiva e base negativa, toma cuidado com alguns exemplos, né, gente? Toma cuidado com alguns pequenos detalhes que daqui a pouco eu passo para vocês. O que mais que a gente precisa lembrar ali? Propriedades. Queridos, vamos pensar o seguinte. Se o objetivo do cara realmente é te cobrar exponencial, isso aqui é que você tem que estar afiado, tá? Então, se o objetivo é exponencial, pode ter certeza que é essa parte aqui que você vai utilizar. Então, quando a gente resolve, principalmente equações exponenciais, que é, em geral, o que mais cai, é isso daqui que vocês precisam estar dominando, tá bom? Então, às vezes, o aluno fala assim, nossa, mas a questão de exponencial é difícil demais. Eu falo, meu filho, não é a questão. Às vezes, ele está errando a base. Lembra que aqui eu estou só aquecendo o seu raciocínio, tá, gente? Lembra que vale a pena voltar lá e ver o capítulo de potenciação, ok? Isso aí que você tem que lembrar. Então, vamos lá. Propriedades. Multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente resolve mesmo? Conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Como é que a gente resolve? Conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. São as 3 megamax utilizadas. Propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação e à divisão. Anda até para cansar. Então, propriedade distributiva da potência em relação à multiplicação e à divisão. Como o nome já indica, distributiva. O que a gente vai fazer? Distribuir, ok? Então, A vezes B elevado a N equivale a um A elevado a N vezes um B elevado a N. A dividido por B elevado a N é A elevado a N dividido por B elevado a N. Fechou, galerinha? Sim, sim, sim?